Obrigado, viu? Bom dia, ninguém almoçou, então é bom dia ainda. Eu sou o Salim, eu sou Head de Talento da Ford. As empresas agora mudam os nomes das áreas, né? Então engloba aí umas 7 áreas do RH. Sou responsável pela América Latina. Eu comecei a minha carreira, minha primeira experiência profissional foi no Mosteiro, na Califórnia. Eu trabalhava no Mosteiro em troca da minha hospedagem, depois eu fui marketing, virei RH, escolheram, acharam que eu tinha cara de RH e eu vim parar aqui. Estou aqui para falar um pouco de inovação em RH para vocês. E eu acho que a primeira reflexão que eu faço é que mundo vocês vivem hoje. Eu acho que as falas que eu vi, né, algumas anteriormente, foram muito marcantes e elas representam muito a loucura que a gente vive hoje, né? A gente vive um mundo de fato louco, né? Quem trabalha sabe que as coisas mudam. Eu acho que foram vários exemplos agora muito bacanas e a gente vive essa dinâmica insana, né? As coisas se transformando, as coisas se multiplicando, você não entende o dia de amanhã. A mudança é o constante normal, a gente sabe que as coisas elas vão mudar de certa forma. E eu venho de uma empresa que é um ícone da segunda revolução industrial. Vocês aí, muitos devem ter estudado a Ford. E a gente não vive mais nesse mundo, a gente vive uma outra contexto, uma outra revolução, um outro mundo, que tem como pano de fundo complexidade, volatilidade, ambiguidade, incerteza. Então, como é que a gente integra tudo isso para a gente se manter vivo no mundo de hoje, no mundo corporativo de hoje? Então, esse é o chamado e essa é a reflexão que eu quero fazer para vocês. Como é que as empresas elas vão se reestruturar, elas vão se reinventar, elas vão ter uma frase que eu gosto muito, é desaprender coisas que faziam sentido em determinado momento e que hoje não fazem mais sentido nenhum. Foi bacana, gerou valor, agregou, mas agora não faz mais sentido. Então esse é o chamado. Eu adoro esse autor, dos fundadores do Fórum Econômico Mundial, que diz: a questão para todas as indústrias e empresas, sem exceção, não é mais se haverá ruptura na minha empresa, mas quando ocorrerá a ruptura. Quanto tempo ela irá demorar e como ela afetará a minha organização. Então, eu acho que é um pouco isso. Todo mundo está sendo afetado por tudo isso que vocês ouviram hoje. E aí a gente tem que, como RH, a gente tem um papel super importante nesse processo. Olha a revolução. Eu vivo uma evolução como organização, numa dinâmica de mundo de elétricos, autônomos, compartilhados, conectados. É uma dinâmica de carros completamente diferente. E eu tenho certeza que na dinâmica de trabalho de cada um de vocês é uma dinâmica completamente diferente. As indústrias estão mudando, os mercados estão mudando, as pessoas estão mudando, as necessidades dos empregados estão mudando. E como é que a gente se ajusta? Porque eu não nasci, eu como organização, eu não nasci digital, mas eu tenho que ser digital a cada dia. Então é esse o chamado, é essa reflexão que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai ser digital? Como é que eu vou inovar no meu dia a dia como RH? Como é que eu vou construir e suportar esse processo? Então, a minha ideia aqui é trazer insights. São algumas coisas que a gente vem fazendo, porque eu acho que tem um conceito muito interessante. A gente acha que a inovação é aquela mudança mirabolante, desconstruir tudo e construir tudo novo. Mas as melhorias contínuas também estão em inovações. E a gente tem que levar isso em consideração. Porque a ciência, ela existia antes de Einstein, o computador existia antes de Steve Jobs. Então, assim, a gente às vezes marca, não, inovação, uma mudança absurda. Não, existem mudanças pequenas e que vão fazer e vão gerar um super impacto no dia a dia de vocês. E aqui eu queria trazer alguns conceitos para a gente amarrar isso. Lá na Ford, a gente vem trabalhando com esse conceito de uma pirâmide de transformação cultural, que para a gente gerar novos resultados na organização, a gente precisa gerar novas experiências, novas crenças e novas ações. Então, com base nesse conceito, o RH vem trabalhando em como eu melhoro a experiência do meu empregado. E aí acho que tem um processo aqui um pouco terapêutico. As empresas também precisam ir fazer psicólogo, ir na terapia, porque a gente precisa se aceitar. A gente primeiro precisa entender as nossas deficiências, entender os nossos gaps, as nossas oportunidades, as nossas forças também, traçar um objetivo futuro, ou seja, é necessário ter um planejamento, um direcional, para lá que eu vou, para onde eu quero chegar,
né? E com base nisso, a gente poder gerar novas experiências. E aí o meu caso aqui é trazer um pouquinho, eu selecionei 11 coisas legais que a gente tem tentando melhorar, vem tentando melhorar a cada dia dentro do RH. Algumas podem ser coisas do dia a dia de vocês, outras podem ser super mudanças, mas o meu convite é esse. Como é que a gente pensa no nosso trabalho de uma forma diferente a cada dia? Primeiro, como é que a gente melhora o employee experience? É uma das tendências de RH, a gente vem falando muito dessa jornada do empregado. Como é que a gente pensa na entrada dele, ou melhor, no recrutamento dele, o que a gente chama aí de candidate experience, até a saída dele da minha organização. Porque em algum momento pode ser que eu tenha que desligar ele, mas eu posso desligar ele de uma forma muito bacana. Como é que eu penso em toda a performance dele, a avaliação dele, desenvolvimento dele, né? Se a mãe vai, a mulher vai ter um filho, as datas comemorativas, como é que eu penso em toda essa jornada? Então, um dos pontos que as empresas vêm fazendo é redesenhando essa jornada do empregado, essa jornada de trabalho. Então, esse é um primeiro convite que eu tenho para vocês. O segundo é, como é que eu trago novos processos mais modernos. As empresas, a minha empresa tem 190 mil pessoas, só de empregados diretos. Eu cuido de América Latina, que são mais de 20 mil. E aí, como é que eu vou identificar os talentos? Como é que eu vou avaliar a performance dos meus empregados? Como é que eu vou identificar, né, e calibrar? A gente fala muito de calibração de pessoas para poder comparar. Como é que eu vou fazer isso no mundo, né, atual, que muda tudo tão rápido? Então, são novos parâmetros, novos processos que a gente precisa colocar. O outro são novas estruturas. As estruturas formais, elas não funcionam mais. A gente vem trazendo aí discussões sobre metodologias ágeis, discussões sobre squads, discussões sobre formas de trabalho, né, diferenciadas. Então, esse é um convite, grupos de trabalho, projetos. Então, a gente precisa rever as nossas estruturas para conseguir trabalhar de forma diferente. E o RH tem um papel fundamental em ajudar e suportar as lideranças nessa reestruturação. O outro ponto é como eu sou mais estratégico. Eu não aguento mais a discussão. O RH é muito operacional. O RH não é tão importante quanto a área financeira. Não é isso. A gente, como profissional de RH, precisa se posicionar de uma forma diferente e trazer ferramentas. E aqui na Ford é uma coisa muito bacana que a gente tem. A gente tem um conjunto de ferramentas de gestão de mudança, de design thinking, de metodologias ágeis, para o RH ajudar na facilitação de sessões e reuniões estratégicas com as lideranças de todas as áreas. Então, como é que eu incorporo isso no meu dia a dia? Como é que eu crio espaços com mais colaboração? Se eu não tenho budget, às vezes. Teve alguns casos da gente que a gente derrubou parede, a gente tirou mesa fixa, a gente fez parceria com entidades externas para os treinamentos, em vez de serem no auditório formal do escritório, serem no auditório fora. Então, a gente também precisa e pode criar essas experiências de colaboração de uma forma diferente e sem investimentos financeiros. Essa é uma das grandes reflexões que eu faço. Por que eu não posso mudar? Não tem budget. Por quê? Quem disse? A gente pode criar experiências que permitam isso. Um outro ponto. Desenvolvimento, né? Vamos fazer treinamentos de comunicação, treinamento de como fazer apresentações. E isso está gerando valor para o seu negócio? Eu me faço essa pergunta sempre para a minha equipe de desenvolvimento. Porque em muitos casos não existe nenhum alinhamento das estratégias de desenvolvimento com as necessidades do negócio. Então, uma das coisas que a gente fez hoje é todos os treinamentos, eles estão de fato conectados com os objetivos anuais. A gente muda, claro que tem as trilhas de liderança, né, programas de estágio, porém, os treinamentos para a massa, tirando os técnicos, eles são focados na estratégia do negócio. Esse ano, os nossos treinamentos eram focados em coisas que eram... As pessoas achavam assim, completamente estranhas. Primeiro, um bloco era treinamento sobre propósito. Como é que você se conecta com o propósito da empresa? Depois, treinamentos conectados à inteligência emocional. A gente tinha algumas decisões difíceis para tomar e a gente achou que aquilo fazia sentido no timeline do negócio. Né? Inteligência social, né? Como a gente vai se comunicar melhor, para poder a gente seguir para uma nova fase que a gente está falando agora,
em Change the Way We Work. A gente é empresa americana, adora falar inglês. Então, como é que a gente vai mudar a nossa forma de trabalhar e se adaptar para o futuro? Outro ponto, desenvolvimento. 190 mil pessoas. Como é que eu vou atingir todo mundo se eu não sou digital? Se eu não tenho treinamentos na palma da minha mão? Um microlearning. As pessoas querem aprender em 5 minutos, em 10 minutos. Né? A gente pergunta uma coisa para alguém, a pessoa já sabe. Né? As pessoas absorvem, né? É uma quantidade de informação absurda. Muitas vezes eu falo, gente, tá aí, a gente só ajuda a pesquisar os melhores conteúdos na internet e você disponibiliza para as pessoas. Então, como é que a gente se torna essa experiência digital? Compartilhamento. Eu ouvi uma história interessante de uma empresa que a área de desenvolvimento dela tinha apenas uma gerência e boa parte dos treinamentos eram feitos por multiplicadores internos. Então essa é uma grande tendência nas empresas, a formar o que a gente chama lá de leading by teaching. É você formar pessoas que internamente, elas vão repassar os treinamentos. No nosso caso, a gente inclusive convida as pessoas a desenvolver os conteúdos que elas querem e elas vão lá e ministram. Né? E a gente gera um volume de conhecimento, de compartilhamento absurdo, com custo baixo. No nosso caso, a gente formou as pessoas para serem professores, né? Para montarem a aula, para terem mais presença de palco, né? E conseguirem desenvolver um conteúdo bacana. Então, essa é uma outra ideia. Criatividade. A gente tem uma quantidade de startups, eu não sei quantos de vocês já participaram de um Fishing Day de RH, com HR Techs. Uma coisa genial. A gente, no caso, tem a parceria com o Bradesco, do InovaBra, né, que é em Higienópolis. Então, a gente vai lá, a gente dá um problema e eles trazem startups, né, que vão poder ajudar a gente a solucionar problemas. Eu acabei de contratar 2 startups para a minha área de Talent Acquisition, alinhada a esse projeto, né, que a gente tem lá, um escritório no InovaBra, para poder a gente se conectar com essas novas tendências. Então, muitas vezes a gente quer resolver alguns problemas com empresas tradicionais e as startups conseguem ajudar a gente com um custo muito inferior, com inovação, com ideias diferentes, customizado à realidade do seu negócio. O outro ponto, comunicar. Como é que a gente se comunica melhor com os nossos empregados? Redesenhar o fluxo de comunicação dos boards, das lideranças de vocês com os empregados, com novos canais de comunicação, com comunicação de 2 vias. Então, são elementos super importantes que a gente precisa e que a gente vem tentando integrar. E para algumas empresas já é tradicional, para outras não, mas para a gente tem um significado super importante. Então, e aqui, por último, é a análise de dados. Eu tenho uma área de analytics hoje comigo, né? Contratei o meu primeiro cientista de dados e mesmo em pouco tempo a gente consegue perceber como os dados conseguem trazer para a gente uma força dentro da tomada de decisão de RH. A gente, nos Estados Unidos, a gente já tem uma estrutura mais robusta, onde a gente, inclusive, analisa sentimento de empregados através da forma que eles interagem nas redes sociais internas da organização e até algumas redes sociais externas. Então, através de algumas ferramentas, né, automáticas, você consegue fazer a frequência de palavras e analisar como é que ele está se comportando e como é que ele está sentindo, para poder você conseguir reagir, né, de certa forma, e entender um pouco o olhar do seu empregado. Então, essas são algumas ideias e alguns elementos que ajudam a gente, no nosso dia a dia, a inovar. Eu botei essa pá porque aqui a gente está em construção. O RH em si, no meu ponto de vista, ele vive um momento de se reconstruir, de encontrar um novo caminho, de consolidar a sua contribuição estratégica para o negócio. A gente já está lá presente, etc., mas eu acho que a gente consegue ainda, de certa forma, gerar ainda mais valor. Então, eu vejo um cenário futuro assim, muito positivo, com uma luz, assim, com coisas muito boas. E aí, com base nisso, eu queria trazer para vocês, para a gente fechar e ter aqui uma reflexão macro, o que as principais consultorias hoje elas estão falando sobre o futuro de RH. Então, eu sou professor também, fiz uma pesquisa com algumas instituições aí do mundo, né, com aqueles relatórios, né, vocês devem saber que anualmente diversas organizações e consultorias liberam relatórios de tendências de recursos humanos. E nesses relatórios eu listei minhas 10 tendências
que é que eu tenho visto que está rolando e que, de certa forma, eu já ouvi aqui bastante, então eu fico muito feliz. Estamos todos alinhados. Primeiro ponto, maior conexão com propósito e valor futuro. O empregado tem uma expectativa, acho que a fala anterior que fala hoje, a pessoa no processo seletivo perguntar de sustentabilidade, etc., tem muito a ver com isso. As pessoas, elas querem uma conexão, elas buscam um propósito maior. Essas novas gerações, elas têm outras perspectivas no mercado de trabalho. Maior alinhamento entre o RH e o C-Level é a constante integração do RH com as outras diretorias e a constante construção estratégica do nosso papel nas organizações. O outro ponto, que às vezes é sofrido, que é maior agilidade e flexibilidade. A gente vai precisar resolver as coisas rápido, mudar rápido, acertar rápido, ajustar rápido. Como é que a gente vai ser digital de dentro para fora? Como é que a gente vai interagir, né, com as nossas pessoas, com os nossos candidatos, com a sociedade? E o outro é aqui essa questão da experiência do empregado. Como é que eu vou fazer a gestão estruturada de talentos e a experiência de empregado, a experiência de carreira, a jornada dele no dia a dia? A sexta são as novas formas de recompensar. Como é que eu remunero se eu não tenho mais um líder, por exemplo? Como é que eu remunero quando eu tenho 2 diretores ocupando o mesmo cargo, sendo cada um trabalhando 3 vezes por semana, como algumas empresas no Brasil já estão fazendo? Como é que eu crio novos ambientes de trabalho, o workplace experience que a gente fala tanto? Como é que a gente vai criar ambientes cada vez mais colaborativos? E as novas formas de mão de obra, que estão um pouco relacionadas às novas formas de recompensa também que eu falei. São novos estilos de trabalho, nova carga horária, né, o home office. Como é que a gente vai administrar tudo isso? 9. Como é que eu vou lidar com um grande volume de dados? É muita informação. E vocês vão parar e pensar, mas meus sistemas não são integrados. O da grande maioria das empresas não são. Né? Então, não é um desafio de vocês, é um desafio de todos. E 10º, diversidade e inclusão, que a gente falou bastante aqui já. Então, essa discussão, e eu acho que, para quem quer se aprofundar, os estudos da McKinsey, que falam, né, que as empresas mais diversas, elas geram cerca de 35% mais de resultados do que as empresas menos diversas. Eles são incríveis, eu acho que a gente tem insights e estudos super relevantes sobre esse assunto. Então, o meu convite aqui é para, mais uma vez, eu convidei vocês várias vezes aqui, e na ideia é para a gente entender que não vai ter mais constância. O normal agora é a gente mudar o tempo inteiro, né? E a gente construindo esse novo futuro e esse novo RH. Então, estou à disposição de vocês. Meus contatos são esses, eu estou sempre postando coisas nas redes sociais, né? A gente pode interagir, pode trocar. Eu não sei se eu estourei o tempo, se eu não estourei o tempo, mas aí eu fui aqui no flow, beleza? Beleza, gente? Obrigado e vamos junto aí transformar.